relógio. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Como o pastor Felipe falou, sempre uma honra poder estar aqui com vocês. Eu sou o pastor José, da pastora Casey. Eu sou a pastora Casey, pastor José. Nós somos casados há 14 anos e os últimos 2 anos estivemos fazendo um aperfeiçoamento da ferramenta que o Senhor nos deu. Nós temos um chamado no campo do aconselhamento, da cura interior e libertação. Deus tem nos dado esse ministério. A gente tem entendido cada vez mais a importância de nós termos um lugar, um centro, onde nós possamos ser suporte para a igreja local, para a igreja no Brasil, para a igreja no Pará. E já conheço o pastor Felipe, né, de muito tempo, né? Eu não pareço, né? Eu sei que você olha para mim, me dá 20 anos, 22, né? Mas eu já sou um pouquinho velhinho. E vai ser uma bênção poder compartilhar com vocês um pouco da minha história, daquilo que Jesus fez na minha vida, e é muito interessante a gente sempre voltar e poder refletir sobre isso, né? Nessa manhã é um privilégio para mim falar da graça do Senhor, que me alcançou e literalmente transformou a minha vida. Nós temos alguns materiais que nós temos produzido ao longo desses 14 anos, são materiais frutos, né, desse tempo de aconselhamento, de ouvir pessoas e estar trabalhando com a igreja. Ali fora você pode adquirir, se assim você desejar. Também estamos orando por um milagre como esse, né, que vocês têm aqui, um prédio desse, né, num preço desse. Oh, Jesus, tem misericórdia, faz ter um milagre. Porque agora todo mundo quer enriquecer em 14 dias, irmão. Negócio de copo 30, um pedacinho, quanto você quer? Não, 7 mil. Meu irmão, pelo amor de Deus. Baixou um espírito aqui de latifundiário nesse bar, nessa cidade, que está complicado, mas a gente está repreendendo e Deus há de prover. Nós estamos orando para nós abrirmos, então, nosso Instituto de Cura, a Casa de Esté, retomar com essa atividade, ter um lugar fixo para poder, então, estar trabalhando com a igreja local e servindo cada vez mais a igreja no Pará, no Brasil e fora dele. Vem mais perto, vem mais perto. É porque estava dando microfonia. Ok. Não, está tudo bem. Eu fiquei bem sentadinha antes, que era justamente para ficar mais tempo em pé. Mas a intenção do prédio é justamente, como o Josué falou, ter um instituto, porque nós temos hoje muitas conexões, tanto aqui no Brasil quanto fora, para trazer pessoas para ensinar mais a igreja a respeito dessa área de aconselhamento e cura. E, inclusive, agora, em agosto desse ano, nós vamos estar recebendo o pastor Cote. A igreja está aí convidada a participar conosco da IFOL Módulo 1. Como ainda não temos o prédio, nós alugamos o auditório da Febracis, em Belém, ali na João Balbi, um local bem central, né? E nós vamos fazer essa escola que acontece em Curitiba e vai acontecer aqui em Belém presencialmente com o pastor Cote e a sua equipe, vão vir outras pessoas junto com ele. Então, acredito que é uma grande oportunidade para a região metropolitana de Belém, já que esse é um curso exclusivo em Curitiba, que é fora o aéreo, é um investimento alto e a gente está conseguindo aí pelo menos uns R$3.000 de desconto trazendo ele. Então, eu sugiro quem gosta dessa área, porque assim, o aconselhamento que nós trabalhamos e desenvolvemos, ele é um discipulado. Você pode aprender para discipular pessoas, para acompanhar pessoas. Então, a ideia é essa, a gente ter esse centro para a gente dar continuidade, a gente sempre está recebendo preletores nacionais, preletores internacionais, continuarmos fazendo as nossas escolas, né, que nós temos a Casa de Esté, nós temos escola de paz, nós temos escola de capacitação de conselheiros. Então, a intenção, pastor, é essa, servir a igreja, poder equipar a igreja para que a igreja continue crescendo saudável, com ferramentas adequadas para essa área de discipulado, de aconselhamento e cura emocional, inclusive. Né? Então, essa é a nossa intenção com o ministério. Né? E nós temos orado por isso, nós temos divulgado, inclusive, porque se de repente um irmão, né, escuta essa história e diz, eu tenho, pastores, um prédio que acho que vai servir para vocês. Porque a ideia é fazer um auditório,
porque esse auditório também pode servir a outras igrejas que queiram fazer eventos maiores. Então, orem por nós, por esse propósito. Por enquanto nós não temos o prédio, a gente fechou uma parceria com um escritório, que tem uma sala de aula e um escritório pequeno, e nós vamos começar essa semana, pastor. A gente vai dar esse passo de fé. A gente começa com o que a gente tem. A gente nunca deve menosprezar os pequenos começos, né? E aí a gente dá esse passo de fé e Deus vai colocando o piso, né? Deus vai fazendo o resto. Então, nós acreditamos nesse chamado que Deus nos deu. Nós não queríamos ficar em Belém, pastor. Nós queríamos voltar para Benevides, onde nós estávamos morando há 2 anos atrás. Mas o Senhor foi muito enfático conosco de nós permanecermos em Belém, porque Ele nos disse que de Belém vai sair muita cura para o Brasil e para as outras nações. Então, nós cremos nisso, nós realmente temos recebido essa palavra. E o Ministério Casa de Esté, queridos, não é sobre o Josué e a Case. A gente acredita que pode ter um representante desse chamado em cada igreja local, onde essa ferramenta vai continuar sendo usada e muitas pessoas vão ser curadas. Então, não é sobre nós. É um ministério para-eclesiástico, onde a gente dá suporte à igreja para que a igreja continue crescendo em saúde, né, em saúde espiritual e saúde emocional. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado. Amém. Bom, eu queria ler aqui Efésios, antes da gente começar, capítulo 2, do 1 a 8. É uma radiografia clara da nossa história, daquilo que Jesus fez por nós. Então, eu queria realmente colocar aqui esse fundamento, para a gente entender como a graça de Deus, ela, de fato, vai o mais profundo do nosso ser, quando a gente permite, e como, de fato, o que está escrito na sua palavra se torna vida, se torna palpável, se torna real. Que as Escrituras não são um livro fictício de uma história que talvez a gente alcance, talvez a gente acesse, mas ela pode ser uma verdade palpável e transformadora na nossa vida, se assim a gente permitir. Então, Paulo, escrevendo então para a igreja em Efésios, capítulo 2, verso 1, diz: antigamente, estou lendo a versão, não sei qual é essa versão, antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, seguiu a multidão e era igual a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poder do príncipe do ar que está operando agora, mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões, os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela graça imerecida que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. E agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele faz por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Pois pela graça é que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês, é uma dádiva, é um dom de Deus. Amém, queridos? Eu amo essa declaração paulina, porque de fato é uma radiografia de toda a minha história. Quando eu penso no que Deus fez na minha vida, quando eu penso onde hoje eu estou, o que Deus hoje tem confiado a mim, o que Ele tem me entregado, eu fico pensando, puxa vida, quem sou eu? Cada vez mais que Deus me faz eu dar um passo, subir um degrau a mais com Ele, eu sempre olho para trás e fico falando e pergunto para Deus, puxa vida, onde eu estaria? Quem sou eu para que o Senhor se importasse tanto comigo? Eu nasci num lar evangélico e tive a oportunidade, a graça de poder ter contato com o Evangelho desde muito cedo. Frequentava muito escola dominical, frequentava muito ambientes eclesiásticos, tive muitas experiências com Deus, mas infelizmente, por conta de uma disfuncionalidade familiar, apesar dos meus pais serem crentes em Jesus, apesar de eu ter nascido num ambiente cristão evangélico, era uma família disfuncional.
Porque meus pais, na verdade, não tinham uma experiência, um relacionamento pessoal com Deus, eles tinham um relacionamento religioso com o Senhor. E isso faz muita diferença como a gente conduz o nosso lar e o coração dos nossos filhos a Deus. E também os meus pais, eles viviam debaixo de um jugo que eles trouxeram por conta do próprio histórico familiar deles, como eles viveram muito privação, passaram muita necessidade na vida, eles traçaram como meta de vida, então, garantir para os filhos, que os filhos não passassem por aquilo que eles não tiveram. Então, os meus pais fizeram de tudo para garantir uma boa casa, garantir alimentação, uma boa educação, roupas, para que nós não tivéssemos ou passássemos para a experiência que eles passaram. E nesse ímpeto de dar o melhor para mim e para os meus irmãos, os nossos pais cometeram um grande erro. Eles nunca se deram para a gente. E isso foi gerando um vácuo dentro do nosso coração. E houve então todo aquele movimento de terceirizar a educação dos filhos, como era antigamente. Ah, quem vai cuidar agora eu vou trabalhar, quem vai cuidar o tio, vou trabalhar, quem vai cuidar a prima, quem vai trabalhar. E num desses eventos, infelizmente, eu sofri aqui um abuso sexual. E a partir desse momento, daí em diante, a minha vida, nessa área especificamente, ela começou a passar por uma série de situações profundas. Cada vez mais eu fui me envolvendo, eu fui despertado sexualmente de forma indevida, devido a esse abuso. Eu tinha 6 anos de idade. Então, a partir daí, meus pais nunca tiveram uma direção, nunca buscaram em Deus como resolver internamente aquilo que tinha acontecido dentro de mim, espiritualmente, as legalidades que tinham sido abertas sobre a minha vida. Então, meus pais souberam da situação, não, agora está assim mesmo, falaram aqui e ficou por isso. Então, isso nunca foi tratado, isso nunca foi resolvido. Qual foi a consequência disso? Eu fui crescendo, mesmo dentro da igreja, e isso foi desencadeando em mim um vício em imoralidade sexual. Queridos, eu passei 20 anos da minha vida preso na pornografia e na masturbação. As consequências disso foram desastrosas. Agora entenda uma coisa, é muito interessante a gente perceber isso, porque por mais que eu tivesse experiências com Deus, e eu tive muitas experiências com Deus, por mais que Deus me usasse, Deus me usava muito em muitas situações. O próprio Felipe testemunha isso, liderei no Tempo Central junto, Deus movia, tinha inspiração, a gente fazia coisas, então as coisas aconteciam, mas mesmo diante daquela realidade espiritual que eu vivia, tinha uma realidade moral, que me destruía gradativamente. E o preço de tudo isso foi muito alto, irmãos. A consequência disso foi muito alta. Porque qual é o problema? O que esse texto diz? É a graça que nos salva. Então, automaticamente, a nossa mente evangélica, a nossa mente religiosa, a gente tenta resolver o nosso problema, assim como Adão e Eva fez. E é muito interessante, toda vez que a gente erra e peca, a gente tenta, o nosso ímpeto é resolver o nosso problema. Dar um jeito naquilo que a gente fez de errado. E quando a gente faz isso, na realidade, a gente está dizendo para Deus que a gente sabe resolver o nosso problema. E aí a gente passa anos e anos se cobrindo com folha de figueira e as coisas não resolvem. Então as consequências de uma vida dessa foram catastróficas. Isso me levou a uma vida dupla, e essa vida dupla me levou a machucar pessoas, a ferir pessoas, a liderar pessoas a partir de tudo isso, desse ímpeto, dessa raiva. Havia uma raiva dentro de mim, havia uma ira dentro de mim, porque eu não tinha noção, mas qual era a raiva que estava ali dentro de mim? Puxa vida, aconteceu isso comigo, os meus pais não me defenderam. Então ninguém não me defendeu, então eu preciso me defender. Eu preciso agora, de alguma forma, evitar com que isso se repita novamente. Então, a minha personalidade, o meu ser, foi todo inclinado para essa esfera. Então, qualquer ameaça, eu reagia de forma ríspida, de forma braba, de forma grosseira. E as consequências foram muito fortes disso. Muitos relacionamentos quebrados, muitas amizades quebradas. E tem uma hora que Deus tem que colocar a mão no seu peito e dizer, para. E até
em 2007, quando de fato eu tive um encontro com Jesus, quando de fato eu fui entender o que estava acontecendo aqui dentro, quando de fato o Senhor fez eu enxergar o meu interior pela perspectiva dele, não da minha, porque muitas vezes a gente olha o nosso interior a partir da nossa perspectiva e a gente fala, não, está tudo bem aqui dentro, eu não preciso resolver isso, eu não preciso tratar disso, eu não preciso lidar com essa ausência paterna que eu sempre tive, não preciso lidar com isso, isso não me atinge hoje. A gente fica constantemente justificando para a gente mesmo, que aquelas coisas que nós não tivemos, aquelas ausências, aqueles traumas, aquelas situações que nós passamos, que nos feriram, elas não são importantes. E a gente começa a andar num círculo de vida, porque a gente não consegue caminhar no novo de Deus. E quando eu me encontrei, então, nessa realidade, Deus teve que me parar. E aí eu passei um processo intenso em que Deus teve que revelar, foi revelando toda a podridão, aquilo que Paulo fala. Estava morto nos meus delitos, nos meus pecados. Eu estava ali sendo movido pelos meus impulsos, pelos meus desejos pecaminosos. E é muito interessante como o diabo, como o pecado, ele trabalha dentro do nosso coração, que a gente não traz para a luz. O pecado tem esse poder de nos convencer que aquela realidade, ela é normal, ela é assim mesmo. E muitas vezes a gente tenta resolver aquela situação e a gente não consegue, então a gente chega numa outra mentira. É assim mesmo, a vida é assim, então a gente começa a espiritualizar. Esse é meu espinho na carne. Meu espinho na carne, então eu vou ter que andar com isso, assim como Paulo andou. Então a gente começa a pegar textos para tentar justificar o nosso coração. Mas isso destruiu a minha vida, destruiu meu relacionamento, destruiu meu ministério, destruiu minha vida financeira, destruiu tudo o que eu tinha. Na verdade eu não tinha nada, nunca tive, porque era uma pura ilusão, aquilo que o pecado tinha construído, tinha me iludido. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, queridos, me encontrou. E não apenas me encontrou, Ele me curou, Ele me sarou, Ele me libertou das algemas do pecado. E não tem como eu olhar para a minha história, não tem como eu olhar para a minha vida, não tem como eu olhar para tudo que eu tenho hoje e não ser grato ao Senhor. Porque eu sou um improvável, a última pessoa que poderia estar aqui em cima. Se você me conhecesse, se você olhasse para mim, se você entendesse quem de fato eu era, você nunca iria confiar em mim, como muita gente deixou de confiar. Os homens deixaram de confiar em mim. Os homens se decepcionaram comigo. Mas o Senhor nunca deixou. E quando Deus me sarou, quando Deus me curou, eu disse, Senhor, e agora? O que vai ser da minha vida? Deus disse, eu faço nova todas as coisas. E querido, Deus me deu uma família. Deus me deu filhos, Deus me deu um ministério, e aonde mais eu fui ferido, Deus tem me chamado para curar pessoas. Então a graça de Deus, ela é palpável, ela é real, e nós dois somos improváveis, eu e a Casey, que ela já vai contar a história dela também, para você entender como Deus é louco, como Ele faz as coisas. Como Ele pega os improváveis, as pessoas que não são para serem, os fracos para serem fortes. Então não tem como eu não amar e não me emocionar com aquilo que o Senhor fez na minha vida. Não tem como eu não dizer que eu não sou nada sem o Senhor. Sem Jesus. Não faz sentido nada nesse mundo sem Ele. Não faz sentido a gente tocar nossa vida a partir de amanhã e não olhar para trás e refletir o que nós éramos, o que nós somos. Irmãos, eu estava destinado ao fogo do inferno mesmo dentro da igreja. Era isso, é para onde eu estava indo. Mas a graça de Deus, o amor de Deus foi mais profundo, foi mais intenso, foi mais real que o meu pecado. E Ele me resgatou. E após isso, querido, Deus foi fazendo coisas novas.
que eu imaginava que jamais eu poderia ter, que era uma família, Deus veio e me surpreende de me dar uma família. Claro, né, um parênteses, brincar um pouquinho, quando ela disse sim, ela era cega, ela tinha 9 graus de miopia de um lado e 10 do outro, eu não enxergava bem. E quando ela se operou, a gente já estava casado, eu disse, agora não tem mais jeito, né? Está enxergando, não tem como mudar. E Deus começou então a falar com a gente sobre isso, sobre a casa de Esther. E quando a gente começou a questionar isso, Deus começou a colocar no nosso coração, assim como Esther foi tratada, assim como Esther passou por um processo de embelezamento, assim como Esther por 1 ano, ela foi discipulada, ela teve que absorver a cultura da Pérsia. Assim como ela se submeteu ao processo, e quando ela chegou diante do rei, o rei estendeu o cetro sobre ela. A igreja, a noiva do Cordeiro, precisa ser curada. Então nós temos caminhado do norte ao sul do Brasil, e fora dele, irmãos, dizendo, há sim cura. Jesus morreu e levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Mas o que nos impede de acessar essa verdade que é tão clara, que é tão real, que é tão palpável, que nos impede? Vergonha, medo, orgulho, religiosidade. Porque a gente pensa muito, eu pensava muito, poxa, mas o que vão falar de mim? Se eu abrir isso, sou líder, já estou aqui numa posição, o que vão pensar de mim? O orgulho. Eu aprendi que o mais importante para Deus não é o que as pessoas pensam a nosso respeito, não é a nossa reputação, na verdade é que é pegar a nossa reputação e jogar na lata do lixo. O mais importante é o que Ele pensa sobre nós. Caráter tem a ver com isso. O que Deus pensa sobre mim? O que Deus pensa sobre mim? Quando Ele olha para mim, quando eu estou ali sozinho, diante da internet, estou sozinho no meu quarto, quando eu estou sozinho em casa, quando eu estou sozinho na minha mesa, no meu escritório, no trabalho, o que Deus está pensando sobre mim? Então Deus transformou a minha vida, e hoje, querido, eu dedico a minha vida a dizer a outros, tantos, que existem, que estão dentro da igreja, feridos, machucados, presos ainda pelas amarras do pecado, que há sim esperança, que há resposta, porque se Ele fez na minha vida, querido, Ele pode fazer na sua. E diferente da história do Josué, eu não nasci num lar cristão. Na verdade, a minha mãe veio do interior, ela veio de um interior chamado Boa Vista, mais distante do que Capanema. Eu vim de uma família de pescadores, e a minha avó tinha 13 filhos. E a minha avó, ela tinha um sério problema com imoralidade sexual, e ela traía o meu avô quando meu avô ia pescar. E numa dessas traições, ele engravidou da minha mãe. A minha avó engravidou da minha mãe, e ela via isso como uma grande vergonha. E, antigamente, hoje nem tanto, tinha muito essa história de pessoas daqui do centro de Belém irem para os interiores e pegarem crianças para cuidar, trazer para casa de família. E uma mulher aqui da Marambaia foi para esse interior, para a casa da minha avó, justamente. E pela minha mãe ser essa pessoa que era, teoricamente, né, ela não sabia, era uma dúvida da minha avó, se a mamãe era ou não filha do meu avô. Ela disse, leva essa aqui. Para quê? Para esconder essa vergonha, né? Para esconder essa dor. E a minha mãe veio aqui para Marambaia, ficar numa casa de família e ser a babá de uma criança. E, nesse contexto, ela foi abusada pelo esposo dessa senhora que foi lá no interior. Ficou sendo abusada por muitos anos, sistematicamente, e com mais ou menos 16 anos, a minha mãe engravida de mim. Nessa época, a minha avó já não estava mais morando na Boa Vista, já estava morando em Vigia. O meu pai biológico deu dinheiro para minha mãe, para ela me abortar. Ela pegou esse dinheiro e ela voltou para Vigia para pedir ajuda para a vovó para me abortar. Olha só essa história. E a minha avó disse, olha, eu tenho muitos pecados, mas esse eu não levo comigo. Você vai ter essa criança. E eu nasci nesse contexto. Um ano depois, a minha mãe veio para Belém para conseguir um emprego. E ela tinha feito um voto, que eu chamo para ela que é um voto de tolo. Você só fez um voto de tolo.
ela dizia, aquele que assumir a minha filha, eu vou ficar com ele. E aconteceu que um rapaz, que é o meu pai, meu padrasto, né, que me adotou mesmo, eu tenho o nome do meu padrasto, não tenho o nome do meu pai biológico, eu estou, inclusive, em briga judicial por isso, mas ele me adotou e disse, não, eu assumo tua filha. E ela disse, tudo bem, então agora eu vou viver com você. Só que esse homem era um homem violento, era um homem alcoólatra, era um homem imoral também. Meu pai ele tinha ele era concursado e ele tinha um bom salário, mas o salário dele, ele fechava o cabaré. Era assim a situação. E ele voltava para casa alcoolizado e ele era violento. Então, eu cresci até os meus 17 anos, vendo ele agredindo a minha mãe. E a minha mãe, por não conhecer o Senhor, por não ter esse contexto, ela achava que ela estava pagando pelo pecado dela, que na cabeça dela, ela tinha se metido naquele outro relacionamento, tinha tido um filho fora do casamento, então ela se tornou passiva diante daquela situação. E nós sofremos tudo que vocês possam imaginar. Eu fui abusada também na minha infância, passei por muita fome, por muita miséria, por muita escassez, em todas as áreas da minha vida. Na área financeira, na área pessoal. Nossa casa não tinha luz, para vocês terem uma ideia. Tinha dias que a minha mãe acendia velas à noite, para a gente poder dormir ou fazer atividade da escola. Então, passamos por muitas dificuldades. Eu lembro, ainda pequenininha, junto com a minha irmã, a gente andando lá do Jurunas, lá na Tamoios, até a Batista Campos, colhendo latinhas, para poder amassar as latinhas e vender alumínio, para comprar, na época, bobó, não era nem picadinho, porque o picadinho era mais caro. E, diante dessa situação, eu sempre busquei um salvador. Eu dizia, meu Deus, eu preciso ser salva dessa situação. Que situação difícil. E com 10 anos, eu catando alguns documentos para levar na escola, eu encontrei a minha carteira de vacina. E na carteira de vacina, estava o nome da mãe, era o nome da minha mãe, nome do pai. Ei, que estranho. O nome do meu pai, do meu padrasto, é Luiz. Mas o nome que estava lá era José. Falei, que estranho isso. Aí eu fui lá e mostrei para a mamãe. Mãe, o que é isso? E aí ela me contou uma história completamente diferente dessa que eu estou contando para vocês. Esse homem foi o amor da minha vida. Foi com ele que eu me apaixonei. Se eu pudesse ter ficado com ele é seu pai, lá. E eu, na minha mente, disse, um salvador. Se ele é tudo isso, ele vai me resgatar dessa vida difícil. E eu comecei a pedir para minha mãe que eu queria conhecer o meu pai. Queria conhecer meu pai, a minha mãe se negava, porque o meu padrasto não sabia, que naquele momento eu sabia que ele não era meu pai, mas eu desconfiava, porque o meu pai é bem negro. E eu sou assim, lourinha, de olhos claros, né? Agora o cabelo já está ficando branco, mas eu era mais lourinha. Mas, com 13 anos só que eu conheci o meu pai, a minha avó conseguiu falar com ele e promover esse encontro. E eu acredito até que a minha mãe nunca conseguiu isso, porque ela foi muito rejeitada por toda essa história, né? Na família do meu pai. E eu consegui encontrar. E o dia do nosso encontro foi uma frustração para mim, porque eu imaginava que eu fosse encontrar um salvador. E, na verdade, ele foi muito indiferente comigo. E nunca me deu nenhum tipo de atenção, nem emocional, nem financeira, nem pessoal. Me conheceu e ficou por isso mesmo. E eu fiquei muito frustrada. E, a partir de então, eu comecei freneticamente a buscar uma salvação. Então, eu buscava na religião, eu busquei, inclusive, no ocultismo, frequentei terreiros. Depois, quando eu comecei a ficar adolescente, eu comecei a buscar isso nos relacionamentos emocionais, nos relacionamentos amorosos. Também fui no fundo dessa área da imoralidade, da pornografia, buscando satisfazer esse vazio do meu coração. Até para a faculdade, fui para a universidade para tentar buscar ser aceita, ser amada. Afinal de contas, ela saiu dessa história, mas olha agora, está na universidade, agora ela conseguiu algo. Então, eu comecei a buscar em tudo essa satisfação, esse desejo de ser amada, de ser aceita, de ter uma salvação.
Se eu não sou salva no relacionamento, então eu vou ser salva pela minha carreira, vou ser salva pela minha profissão, né? Vou ser salva pelo dinheiro que eu vou ganhar. E sempre isso me trouxe um vazio, como o Josué falou ainda agora. No caso dele, ele sabia que ele imaginava que ele ia para o inferno dentro da igreja, mas eu voltava para casa e eu colocava a cabeça no travesseiro e eu dizia, não tem outro destino para mim a não ser o inferno. Muitas vezes eu voltava da balada, muitas vezes eu voltava de um relacionamento sexual fora do casamento e etc. Então, minha vida era um constante vazio. Até que um dia, uma das minhas amigas, a mesma amiga que me convidava para a balada, a mesma amiga que me levou para o ocultismo, a mesma amiga que me apresentou o mundo, ela chegou comigo e disse, eu tenho um convite para ti. E como ela sempre convidava, e eu aceitava os convites dela, eu disse, onde a gente vai hoje? Era uma quarta-feira, eu nunca vou esquecer, porque todas as quartas-feiras eu ia para um movimento carismático na Igreja Católica, eu era católica. Ela disse, vamos para a igreja? Eu disse, hoje é o dia que eu vou para a renovação carismática. Ela disse, faz o seguinte, ela disse para mim, ela foi muito estratégica. Hoje tu vais comigo e na semana que vem eu vou contigo. Eu disse, legal, onde é? Na época era lá no Guamá. Ela disse, lá no Guamá. Eu disse, não tinha outro lugar para te me levar? E ela disse, não, tu vais gostar. E eu fui com ela. E eu fui tão impactada pelo Senhor naquele dia, que não foi mais necessário ela ir comigo na outra semana para a Igreja Católica. Ali eu fui impactada por aquela mensagem. Eu sempre fui muito ligada ao louvor, pastor, mesmo na Igreja Católica. Então, eu fui muito impactada pelo louvor daquela igreja, pela adoração, fui muito envolvida pela pregação, uma pregação que me levou para o meu dia a dia, e eu comecei a sentir realmente que eu estava sendo preenchida. Eu aceitei Jesus. Mas quando eu aceitei Jesus, eu ainda estava como crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. Eu saía do culto, eu ainda ia para a balada. Aí eu dizia assim, eu brincava, né? Eu dizia, olha, eu vou para a balada porque eu gosto de música, gosto de dançar, mas assim, eu não vou beijar ninguém, não vou ficar com ninguém. Até que um dia, eu estava no carnaval, já tinha aceitado a Jesus. Estava no carnaval com uma amiga, e eu disse a mesma coisa, o mesmo discurso. Não, eu estou aqui, mas eu já sou crente, eu não faço mais isso, eu não fico com ninguém, eu só estou aqui porque eu gosto. Gente, no meio da multidão, estava em Vigia, onde eu nasci. Eu ouvi uma voz dizendo para mim, esse lugar não te pertence mais. E eu achei que fosse a minha amiga que estava atrás de mim. Eu disse, poxa, eu te trago para cá, para a casa da minha família, e tu me diz um negócio desse? Ela me disse, eu não estou falando contigo. E ela não estava mesmo, porque ela estava agarrada com o rapaz atrás de mim. Eu não estou falando contigo. E eu continuei ali, e de novo aquela voz. Esse lugar não te pertence mais. E eu fui completamente constrangida, porque eu entendi que era Deus falando comigo. Foi a minha primeira experiência com Deus. Uma experiência que eu nunca vou esquecer. Eu voltei daquele lugar, eu disse para ela, nós vamos embora amanhã. Ela, como assim? Nós vamos embora amanhã. E eu decidi, a partir daquele momento, entregar minha vida ao Senhor. Eu entendi que Ele era o meu Salvador, que Ele era o meu resgatador, que toda a minha busca, ao longo de todos esses anos, por uma salvação, estava nele, não estava em pessoas, não estava no meu pai biológico, não estava na minha carreira, não estava no quanto eu ganhava, mas que eu precisava dele para me salvar. Eu precisava salvar e resgatar o meu coração. E depois disso aconteceu, eu me entreguei de verdade ao Senhor. E eu nunca evangelizei a minha família. Eu sempre orava pela minha família e Deus começou a mudar a minha conduta de dentro para fora. Até que um dia minha mãe chegou comigo e disse, o que está acontecendo contigo? Eu quero isso que você tem. E toda a minha família, querido, se converteu. Toda a minha família se converteu. A minha mãe, a minha irmã, o meu irmão, o meu pai. Esse pai que eu falei para vocês que era violento, que era alcoólatra, que era imoral. Meu pai hoje, quando as pessoas olham para ele, dizem, não acredito. Nem parece a mesma pessoa, e não parece.
porque nós não somos mais a mesma pessoa depois que a gente tem um encontro com o nosso Salvador, com o nosso resgatador. Mas eu sabia também que eu precisava de cura. Eu sabia que eu tinha sido roubada, eu entendi isso. Eu havia sido enganada uma vida inteira, aonde o mundo me mostrou uma realidade fictícia, onde o mundo me seduziu, aonde o mundo me levou para a imoralidade. E eu comecei a buscar cura, eu sabia que eu precisava de cura. E quando eu conheci o Josué, eu tinha feito um voto com Deus uns 2 anos antes dele vir falar comigo. Eu disse: Senhor, você é meu marido, você é o meu Salvador, você é o meu noivo. Então eu quero fazer esse voto com você a partir de hoje. Eu não vou orar para me casar. Eu não vou orar por um relacionamento, porque eu sofri tanto nessa área. Eu busquei nos relacionamentos uma salvação que não existia. Então eu encontrei isso em você e eu não preciso mais orar por isso. Quando você quiser falar comigo sobre relacionamento, eu vou estar aberta para te ouvir. E eu comecei um processo de cura, de busca da minha identidade, de entender quem Deus era como pai, como Ele me via como filha. E isso me preenchia tanto, que eu me sentia plena, eu me sentia inteira. A gente tem até um livro sobre isso, que é o Sou Inteiro. Eu não precisava de ninguém, eu não precisava de um salvador, porque eu já tinha encontrado. Porque eu sempre depositei no relacionamento uma salvação para a minha vida. Então, 2 anos se passaram, e o Josué veio falar comigo. Nós estávamos no culto, e ele disse: irmão, quero falar com você depois do culto. Já tinha 2 anos, e ele tinha orado por mim 1 ano, e eu não sabia. Eu não sabia que ele orava por mim. A nossa igreja era uma igreja muito grande. Hoje essa igreja tem 8.000 membros. Então eu nunca olhei para ele como eu não olhei para outras pessoas. Por quê? Porque eu estava cheia em Deus, estava plena em Deus. E no mesmo dia... Calma, agora só ajeitar essa parte aqui, né? Estamos contando nosso testemunho, né? O que acontece? Por conta da imoralidade sexual, eu entrei num relacionamento. Esse relacionamento gerou um casamento antes da Case. E esse casamento, ele não deu certo, porque a imoralidade sexual simplesmente atropelou tudo isso. No meio do processo, a gente buscou a cura, mas lá no processo onde nós estávamos, a pessoa tinha sido tão machucada, que ela chegou comigo e disse: José, eu não tenho raiva de ti, já te perdoei, mas assim, a partir de hoje, é assim, você segue a sua vida e eu sigo a minha. Não tem como a gente caminhar juntos. E foi um choque para todo mundo, porque a gente estava num processo de cura e restauração, e o coração lá fechou. E quando o coração fechou, querido, é aquilo que Jesus fala, né? Pela dureza do coração, algumas coisas acontecem. E tentamos, não deu certo. Então fui repudiado. Voltei para cá. Quando eu voltei, sem chão, e quando eu cheguei, na verdade, a pessoa já tinha chegado à minha frente, e aí tinha falado na igreja, tinha trazido uma série de informações, né? E aí eu não me coloquei no lugar de me defender ou tentar justificar aquilo. Eu só assumi o meu pecado, que eu tinha errado, que eu tinha uma vida dupla, que infelizmente eu não consegui trazer isso à luz, não consegui trazer para a tona, e realmente eu fui irresponsável, imaturo, e eu protegi esse pecado por muito tempo, e aquilo era a consequência dele. Então, depois disso, o baque foi muito forte, eu não tive estrutura, e aí eu me desviei. Passei aí mais ou menos 1 ano, né? Onde eu vou ficar? O que eu vou fazer agora? Então, fui estudar, teoricamente, para colocar a cabeça no lugar, e nesse período eu me desviei, tentei ser descrente, irmão. Agora, a minha vida toda foi dentro de uma igreja, e aí eu tentei. Não sei se você já passou por isso, espero que nunca tenha passado. Mas você que viveu na igreja, que você se desvia, você nem consegue não ser outra coisa, não ser crente. Porque eu estava lá, aí o pessoal vinha: não, José, para fazer tal coisa. Não, cara, não gosto disso não, só estou aqui com vocês. Não, bora, as meninas querem ficar. Não, rapaz, eu não sou assim, se for, a gente tem que namorar. Não, rapaz, é muito careta. Eu disse: não, rapaz, eu não sei te dizer porquê, mas é assim. E mesmo ali naquele ambiente, guardando a minha fé, nas minhas convicções em Deus.
Mas aí um amigo meu, num período de carnaval, chamou José, poxa, você vai ter um retiro de Ministério de Louvor, queria que você fosse lá, tal, a gente te ama, você é amado, você é querido, a gente reconhece tudo que você fez, e eu acredito que isso é uma fase, Deus tem muito mais para você. Eu disse, não, cara, não quero mais nada não, quero só seguir o caminho. Aí relutou, eu fui para esse retiro, e aí nesse retiro, né, Deus vem, começa a falar comigo, né, eles me abraçaram, me acolheram e tudo mais. Eu disse, Deus, é o seguinte, então eu volto, mas assim, eu só quero ir para o céu agora. Então, eu só quero ir para o céu, não quero saber de mais nada, vou sentar, vou ser um membro e vou seguir a minha vida. É só isso. E Deus falando, eu faço nova todas as coisas. Não, o Senhor faz nova todas as coisas, mas eu não quero. Eu quero viver isso. E assim foi. Voltei. E aí, tentei voltar onde nós estávamos. Um pastor amigo meu, muito amigo meu, me abraçou e disse, ó, José, deixa eu te falar uma coisa, eu acho que é melhor você dar outro passo, aqui não vai dar mais certo. Com muito amor, muito carinho, me direcionou, aí eu voltei para a igreja onde eu pertencia, falei com o pastor, você me recebia, você me acolhia novamente, ele disse que sim. Então eu comecei a ficar ali. Perguntou, tu não quer ministrar aqui no louvor? Eu disse, não, pastor, eu só quero estar aqui, não quero mais nada. Então eu voltei a ter o meu relacionamento com Deus, comecei a buscar o Senhor, deixei com que Ele entrasse no meu coração, me curasse das mágoas, das frustrações, me curasse, né, de todo ressentimento que eu carregava em relação a tudo que tinha acontecido. Foi um processo difícil de eu me perdoar por tudo que tinha acontecido, mas foi um processo duro, árduo, difícil, mas necessário. E no final desse processo, Deus vem e me surpreende. Eu estou lá na igreja, só sentava atrás, só ficava lá atrás, eu entrava, assistia o culto, depois o pastor estava dando a presa apostólica, eu já estava saindo, porque eu não queria contato com ninguém, não queria me relacionar com ninguém, não queria que ninguém se aproximasse de mim, eu queria só ir para o céu. E aí eu estou lá, na minha bolha, e aí eu vejo a serva do Senhor lá na frente, atravessando e abraçando, que era o irmão dela, eu não sabia, e de repente meu coração se animou. Foi do dia que meu irmão aceitou Jesus. Eu disse, não, isso é coisa do diabo. Não, vou embora porque quero ir para o céu. Chega disso, chega desse negócio. E fui. E aí, Deus começou a trabalhar no meu coração, eu faço nova todas as coisas, eu sei como reescrever a sua história, você tem que confiar em mim e não nas suas mãos. Eu não consegui entregar essa área, não consegui entregar a minha vida a Deus. Eu estava dentro da igreja, agora, lembra, no primeiro momento eu estava dentro da igreja desviado, né? Agora eu estava dentro da igreja idólatra, porque eu disse para Deus, eu quero ir para o céu. Então, a partir disso, eu me fechei para qualquer possibilidade que Deus tivesse para mim. Qualquer coisa, ministério, relacionamento, tudo me fechei. E aí, quando eu olhei a Case e Deus começou a falar sobre ela, irmãos, eu levei, na verdade, não é que eu orei pela Case 1 ano, é porque foi 1 ano de briga entre eu e Deus. Eu dizia que não, Deus dizia que sim, eu dizia que não, eu dizia que sim, eu disse que não, e não vou, e não vou, e não vou, e olha onde eu estou. Mas foi muito difícil esse processo. E quando de fato eu disse, Senhor, se o Senhor tem isso para mim, eu queria que o Senhor falasse comigo. O Senhor conhece a minha história, o Senhor sabe o que eu passei, o Senhor sabe a dor que eu carrego, a cicatriz que eu tenho. Né? Quem vai validar isso? Me preocupava muito com as pessoas, me preocupava muito com o mundo, né? O estigma na igreja. E Deus disse, Josué, só confia. Eu confiei. Então, bora ver se vai dar certo. E aí, então, um dia, eu disse, vou falar com ela. 28 de julho de 2011. Era num sábado. Não tinha ninguém na igreja, todo mundo já estava, né, fora, poucas pessoas, a gente fez até um acústico. Aí, nesse dia, eu disse, eu falo com ela hoje, Jesus. Então, bora. Ela foi para a igreja, estava de branco, a irmã toda bonita, como sempre. E não falei, irmão, não consegui. Eu disse, é coisa da minha cabeça, estou ficando doido, isso não é Deus. Acho que é o meu coração, estou obstinado.
Aí a madrugada toda Deus falando comigo, fala com ela, José, fala com ela, fala com ela. Eu disse, tá bom, amanhã eu falo. Nesse tempo eu já tinha voltado do Ministério de Louvor, já estava tocando. E a Casey, toda vez que ela chegava na igreja, ela entrava por uma porta que tinha no lado aqui, e ela atravessava a igreja e sentava numa galeriazinha que tinha ali. Então eu já sabia. E nesse dia ela chegou com várias amigas e estava ali conversando. Eu disse, não, Deus, se é para eu falar com ela, tem que sair de lá e ir para ali. O que aconteceu? Ela não saiu de lá e sentou lá. Disse, não, isso é muita coincidência. Não. Mas se ela voltar, eu sei que é o Senhor. O que aconteceu? Ela voltou, disse, não, isso é coisa da minha cabeça, o diabo está brincando comigo. E aí então eu desci, tive coragem, tremendo, aí falei para ela, irmã, depois do culto eu gostaria de falar com você. Ela disse, mas o que você quer falar comigo? Eu disse, depois do culto, irmã, depois do culto, né? Aí subi e tal, aí no culto comecei a pensar, que besteira que eu fiz, a menina vai dizer que eu estou doido, né? Como é que eu vou falar com ela, ela nem me conhece. Acabou o culto e eu fiquei aqui no altar e não desci para falar com ela, porque eu pensei, puxa vida, ela vai esquecer e segue o barco. Mas o que aconteceu? Ela veio, subiu ao altar, com a Bíblia dela, tocou no meu ombro, irmão, você não queria falar comigo? Aí eu olho para onde eu ia me esconder com essa menina para receber esse não, ou receber um sermão dela, eu estava doido, estava louco. Não tinha outro lugar, agora senta aqui, tinha umas cadeiras no púlpito, sentei lá. Ela sentou do meu lado. E eu disse, fui direto ao assunto, irmão, é o seguinte, eu estou 1 ano observando você, 1 ano eu tenho orado por você, o sentimento só cresce, e eu vim aqui perguntar se você não quer casar comigo. Assim. Assim na cara, desse jeito. A irmã parêntese. tremeu, gaguejou. Não. Parêntese, pastor. Como a igreja era grande, a gente ficava recebendo um monte de recadinho. E às vezes eu recebia recadinho escrito, que alguém queria orar comigo, não sei o quê. E eu dizia na igreja que eu não ia namorar com um menino. Porque isso, recadinho, eu recebia no mundo. Se o homem que for casar comigo, ele vai vir na minha cara dizer que ele quer casar comigo. E foi exatamente o que Deus fez. Eu não sabia disso. Ele não sabia. E Deus tinha dito para mim, fale para ela que você quer casar com ela. Eu disse, mas como? Ela nem me conhece. Fala. Eu falei, deixei reto com Deus. E aí, tivemos esse impacto, oramos sobre isso, tivemos uma confirmação, ela teve uma confirmação de Deus, eu tive uma confirmação de Deus. Eu achava que não era o Josué, e eu dizia, olha, eu vou enrolar esse menino, com uns 3 meses orando, eu vou dizer que não é. Que eu não recebi nenhuma confirmação. Mas aí Deus falou com ela, de fato, e depois que nós fomos parar para ouvir Deus juntos, Deus começou e Deus nos deu uma palavra. Aí só um parênteses, porque como ele tinha muito essa... Ele ficou realmente muito frustrado com o que havia acontecido, então havia uma dor nessa área. Então, uma das nossas conversas, ele disse que ele tinha sido casado, e eu disse, não, então não é isso, é coisa da minha cabeça, fui para casa. E eu me lembro que eu estava indo para a igreja no dia seguinte, depois que ele havia me falado a respeito, Deus me disse assim, Deus disse para mim, aonde estava o meu coração? Deus me perguntou, onde está seu coração, Casey? Eu disse, Deus, meu coração está no teu reino. E ele disse, eu separei o Josué para vocês dois viverem o reino. Se eu não o vejo mais com esse rótulo, eu não quero que você o veja dessa forma. Eu quero que você o veja com os meus olhos e não com os seus. E eu me lembro que eu estava no ônibus, eu desci no ônibus chorando e eu dei de cara com ele. Ele dizendo, eu posso te esperar depois do culto, a gente pode conversar. E depois disso, Deus trouxe muitas confirmações. Nós temos dezenas de palavras confirmando de que realmente Deus tinha um propósito. Mas um ponto muito importante foi quando a gente teve essa confirmação, Deus começou a falar comigo, José, você está feliz? Eu disse, estou. E Deus me falou, só que você sabe que eu não construo nada sobre mentira. Quando Deus me falou isso, eu disse, uau, puxa vida, eu já sei. Porque assim, eu entendia que aquele processo era de Deus, mas eu entendia que o amor ele decide diante de uma verdade.
Então eu precisava falar para Casey toda a minha história. Inclusive, você lembra que eu falei que eu desviei? Nesse negócio que eu desviei, eu comecei a ter relação sexual e eu contraí uma doença sexualmente transmissível que não tinha cura, que é HPV. E Deus disse, você precisa falar toda a sua história para ela. Eu disse, pronto, perdi a mulher. Eu mal comecei, nem comecei já era. E Deus falando, mas você precisa construir isso em cima de alicerce sólido. Você precisa construir em cima de verdade. Irmão, foi uma luta, eu disse, Senhor, mas tudo bem, eu prefiro perder a Casey do que perder o que eu tenho com o Senhor. Então, um dia, antes de fato a gente começar o nosso relacionamento, eu sentei ela, eu disse, olha, que é isso que eu vou te falar, eu posso te perder, mas eu prefiro perder você do que perder aquilo que eu tenho com Deus. Perder o Senhor. Aí nesse dia eu tremi, porque eu disse, meu Deus, que esse menino vai me falar. Então eu comecei a contar toda essa história de imoralidade, de vício, as consequências do vício, inclusive que eu era portador de HPV, e ela dizer sim para mim, ela dizer sim para toda essa história, mas que eu deixava ela muito à vontade para decidir o que ela achasse melhor, e que eu não jamais estaria ali pressionando ela a tomar uma decisão. E assim, eu estava já falando aquilo de cabeça baixa, esperando aquela aquela porrada, aquela taca, me enganou, menino, moleque safado, como tu te aproxima com essa máscara toda, achando que é assim perfeito. E pela minha surpresa, né, ela pega nas minhas mãos, ela levanta a minha cabeça, que eu estava de cabeça baixa, ela disse, olha, Josué, a sua história é muito parecida com a minha. Ele não sabia da minha história. Então eu não conhecia a história dela. E eu pensava, quem ia casar comigo com uma história que eu tinha? Quem ia me escolher com a história terrível que eu tinha também, de imoralidade, pornografia, lá. Então, ela me falou assim, olha, eu não amo você, eu não tenho nenhum sentimento por você. Quando eu falei isso para ele, eu entendi o seguinte, você não é meu salvador. Minha dependência não está em você. Porque, lembra da história? Minha dependência e minha salvação estava em um relacionamento. Mas eu disse, eu não amo você. Mas pelas palavras que o Senhor me deu a seu respeito, eu tenho convicção que Deus está nos unindo por um propósito maior. E por causa disso, eu vou te dizer sim. E eu sei que o Senhor vai derramar esse amor. Porque o amor é uma decisão, não é um sentimento. E aí nós casamos, Deus fez seus milagres, e 6 meses depois que a gente estava casado, lembra do HPV? Eu disse, puxa vida, amor, bora fazer o exame para saber como é que está isso, como é que você está em relação a tudo isso. E eu fiz uma captura híbrida, que é Ela um foi fazer exame um bem exame específico, é como se fosse uma biópsia do colo do útero. E quando a gente recebeu o exame, para Deu surpresa negativo nova, para para surpresa HPV. nossa, deu negativo, ou seja, Nós não temos no dia que eu confessei, Ele foi curado. Deus me curou. Porque a verdade liberta. Irmãos, nós somos um milagre de Deus. E o Senhor nos deu um ministério de cura, essas duas Não tinha como pessoas. ser diferente, né? E Deus tem nos levado para outras partes do mundo. Os nossos filhos são presentes de Deus. Deus está nos dando agora uma menina. E nós temos caminhado nessa direção. Então, nessa manhã, nós queríamos, na realidade, falar para você que vale a pena ser fiel ao Senhor. Sim. Que não importa, né, a nossa história antes, importa o que Jesus vai fazer com ela. Não importa o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, aquilo que o próprio Paulo escreve, né, em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, eu digo que a Casey, ela é a materialização, a minha família é a materialização da fidelidade de Deus. Porque só o Senhor poderia fazer isso, queridos. E mais de 5.000 pessoas, muito mais pessoas têm passado pelo Ministério Casa de Esther.
relacionamentos sendo restaurados, pessoas que estavam divorciadas, voltando, famílias sendo restauradas, não por mérito nosso, mas pela misericórdia e a graça de Deus, que nos alcançou e tem alcançado essas pessoas também. Então a gente queria compartilhar com você um pouco dessa história, para que a sua fé seja animada, a você encorajar outros. E se você também está passando por um conflito, ser animado e crer que a graça de Deus é maior. A cruz tem o poder de restaurar e curar qualquer circunstância, qualquer situação. Nós precisamos aprender a confiar nas mãos, no Senhor, no processo de Deus. O processo de Deus comigo e com aqueles foi diferente. Não era para ter acontecido dessa forma. A obstinação do coração humano faz isso. Mas Deus, ele é muito gracioso. Deus transforma a nossa dor em alegria lá na frente. E uma palavra que Deus nos deu para o ministério Caristé foi Isaías 61. Quem falou que no lugar da nossa vergonha, Ele nos daria dupla honra. E a gente crê nisso. E a palavra do nosso casamento é: aqueles que semeiam com lágrimas voltarão colhendo seus molhos com alegria. E nós temos visto isso. Nós temos visto quanto que as nossas lágrimas lá atrás, a nossa vergonha lá atrás, tem feito com que a gente, apesar do campo árduo que a gente plantou, a gente tem voltado com alegria, colhendo frutos, não sobre nós, mas sobre o reino de Deus e sobre o que Ele está fazendo nessa terra. Amém. Amém, queridos. Eu queria orar por você. Fique de pé no seu lugar.